Só na nossa tela, Pacheco devolve parte da MP do fim do mundo que alterava os créditos do PIS/COFINS. Matéria completa no sbtnews.com.br. E vamos falar então sobre esse assunto com quem entende, o advogado tributarista Tiago Barbosa Vanderlei. Tiago Barbosa, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui no Brasil Agora. Meu caro, queria que você nos ajudasse a entender por que essa proposta irritou tanto alguns setores da economia. Por que, por exemplo, postos de combustíveis vieram em público criticar essa proposta? Bom dia, Murilo. Bom dia a todos. Essa MP foi tão catastrófica que ela conseguiu unir todo mundo. E eu vou tentar tirar o juridiquês para que todo mundo que está em casa entenda o tamanho do absurdo. O que acontece é o seguinte: imagine que você é uma empresa e você faz aí o seu orçamento para pagar suas contas mensais. E dentro desse orçamento, a União deve milhões e milhões a você. Então você já se programa para pagar com esse crédito da própria União. O que essa MP fez foi, do dia para a noite, falar para você, empresário, que ao invés de pagar com esse crédito que você já tem contra a União, você tem que botar a mão no bolso, arrumar dinheiro não sei onde, para pagar os seus tributos federais. Então, se você puder tirar o juridiquês, foi isso que a MP do Haddad fez. Sobre uma questão tão catastrófica que uniu todos no MP, que ganhou um apelido inusitado de MP do fim do mundo. Olha só do que ela é chamada. Agora, Tiago, veja só, qual seria uma outra alternativa viável para compensar as perdas com a desoneração da folha de pagamentos? Muito se fala que o governo não pode mexer ali em impostos, né, teria de recorrer a outros caminhos. Existe um estudo ou realmente um diagnóstico sobre outros caminhos que o governo poderia tomar que não esse? E a gente não vê o governo falar em nenhum momento em diminuição de gasto. Essa é uma fala que a gente está batendo recorde de arrecadação no Brasil e não se falou desde o início da posse até hoje em nenhuma medida de corte de gasto. Então, eu fazendo uma analogia aqui para o público que está em casa, imagine que você tem uma casa e você tem um cano estourado e está vazando ali. E ao invés de você pegar e consertar esse cano, você está aumentando o tamanho da casa. Você tem um cano todo furado, com múltiplos custos que podem ser reduzidos, e o governo não apresenta nenhuma medida para reduzir esse custo. O que é que ele faz? Ele aumenta o tamanho da caixa d'água. E o que é aumentar o tamanho da caixa d'água? É fazer com que você que está em casa pague mais e mais e mais tributo. Então, acho que talvez uma primeira alternativa seria mostrar números de redução de custo, algo que a gente não tem visto aí nesse governo. Eu queria ir para análise aqui, eu estava pensando. Veja, o setor de postos de combustíveis foi o primeiro setor que veio contrário a essa proposta. Como você disse, foi uma proposta, uma medida provisória que uniu tanto quem critica quanto quem elogia o governo, então não estamos tratando aqui de espectro político. Mas o setor dos postos de combustíveis tem um impacto direto na população. A gente sabe que a opinião pública ela é bastante ali móvel em relação a preço de combustível, preço do pãozinho, que pesa no bolso mesmo. Não soa como uma forma de questionar ou colocar o governo contra a parede de uma forma tão rápida, porque assim que a medida provisória saiu, os postos já soltaram dizendo, olha, vamos subir aqui o combustível. O que faz o governo, então, repensar essa proposta? Ou, na sua avaliação, você acredita que realmente essa MP faria esse aumento lá na ponta da linha nos postos de combustíveis? Isso é um ponto muito interessante, Murilo, pelo seguinte: se você não tem um caixa disponível para pagar tributo, porque você tinha se programado com muita antecedência para pagar com o crédito que você já tem contra o governo, se de uma hora para outra, do dia para a noite, você me impede de usar esse crédito, de onde eu vou tirar dinheiro? Do consumidor. Então, imediatamente, você vai repassar essa conta para o seu preço. Não adianta, eu vi uma entrevista, todos vimos uma entrevista do ministro, onde o ministro falava que isso não teria impacto nenhum, porque a instituição, o ressarcimento estava garantido. Só que o aumento da minha despesa, ela é hoje. O meu ressarcimento ele vai vir daqui a 3, 4 anos. Então, quem vai pagar essa conta é aquele que para o seu carro no posto de combustível. Porque o dono do posto, ele não tinha se programado para isso, e ele não tem como imprimir dinheiro. Então, um aumento desse do dia para a noite faz com que ele seja obrigado a repassar isso.
no custo do seu produto. Se você tivesse comprado uma passagem com milhas, né, Tiago, uma viagem importante, usou suas milhas, deixou lá estocadas essas milhas, e aí a operadora de voo diz o seguinte: não, suas milhas não estão mais disponíveis, você vai ter que tirar do seu próprio bolso para pagar essa passagem dessa viagem importante. Então você se programou ali com suas milhas, que é um crédito não necessariamente em dinheiro, né, um crédito ali que você já tem à disposição do governo, mas você tem de usar o dinheiro para compensar essas perdas. É mais ou menos isso, né, colocando aqui no bom português. Excelente paralelo, Murilo. É exatamente isso. Você se programou e tem um grande detalhe que a gente está aqui conversando, adorei o seu paralelo, e o que acontece é o seguinte: quando se trata de legislação tributária, o contribuinte do país inteiro vai ser afetado. Então você tem um princípio que chama de anterioridade. O contribuinte tem que ter pelo menos 90 dias para se estruturar. E essa medida provisória, ela entrava em vigor e fazia com que, no dia subsequente, o empresário que se virar, encontrar dinheiro, não sei os seus tributos, o que é um absurdo gigantesco. Papo aqui, falando sobre a política econômica do governo, realmente a gente tem uma ala dentro do governo Lula que já fala, por exemplo, em desindexar, né, a aposentadoria ali desse aumento do salário mínimo. Tem uma outra corrente que fala assim que é necessário o corte de gastos. Você acredita que a evolução da economia vai chegar no momento em que o governo Lula e o ministro Haddad terão de trocar a rota dessa política econômica, principalmente em relação aos tributos, né? Porque a gente tem no Congresso uma reforma tributária que sim, precisamos aqui indicar que foi uma vitória, foi realmente uma evolução do Congresso, aprovação depois de anos dessa reforma tributária, mas uma reforma tributária que só tem seus efeitos daqui a muitos anos. Uma fase de transição muito complexa, muito extensa, então a gente precisa de ações para agora. Você acredita que o governo Lula deve ter uma mudança de rota aí nos próximos meses ou no próximo ano? Independentemente da sua corrente, se você é a favor ou contra o governo, todo mundo sabe que o presidente Lula tem uma capacidade de articulação fortíssima. Assim que ele colocar essa capacidade de articulação para sentar com o empresariado e conversar, nós tivemos até um episódio agora interessante: o presidente da CNI estava numa comitiva na China e abandonou de modo imediato dessa MP, estava numa comitiva junto com o vice-presidente. Então, o que acontece? A capacidade política do presidente Lula tem que ser posta em campo para que ele converse com os setores e não passe a atuar via medidas provisórias. A gente já virou o ano, o presente de Réveillon, a poucas horas do final do ano, foi um MP tentando reonerar alguns setores, então já foi uma surpresa super desagradável, e agora a gente tem um MP aí que certamente teria um conjunto político, uma conversa com os setores, com membros da CNI, com o agro, que é super importante para o país, mas não. Se o governo for tentar conduzir sua política de forma isolada, sem se aliar com os setores, porque vamos lembrar aqui que as empresas não só são os empresários, não, mas são todos aqueles que compõem a empresa, principalmente todos os empregados que estão ali alocados. Então, você tem que cuidar das empresas para cuidar dos empregos e cuidar das pessoas. Logo, assim que a cidade de articulação do presidente Lula for posta em campo, muito possivelmente isso pode se reverter.